Com notícias do Rio de Janeiro, o Cláudio Rezende já está aqui também com notícias do Galo, mas essa tem a ver com o Atlético, né? Wellington Campos está na área, dia foi de sorteio de mandos de campo da Copa do Brasil, aí na sede da CBF. Um abraço, Wellington. Pois é, Cirilo, aqui na sede da CBF tivemos o sorteio das semifinais da Copa do Brasil. E pela bolinha deu Galo fazendo o primeiro jogo aí em Belo Horizonte contra o Vasco da Gama. E Flamengo joga com o Corinthians aqui no Maracanã. A Itatiaia conversou com o presidente Sérgio Coelho. O que você achou do sorteio, presidente? Então, era nosso desejo, né? Jogar o segundo jogo na Arena MRV em Belo Horizonte. Mas foi lançada a sorte, o primeiro jogo na Arena MRV e o segundo em São Januário. Vamos tentar fazer um belo jogo, né? Em casa e depois vir resolver no Rio de Janeiro, contra o Vasco, no São Januário. O senhor pessoalmente, o senhor gosta de fazer a segunda em casa? Sim, né? Poucas pessoas eu acho que preferem fazer a segunda fora. Eu faço parte desse grupo que gostaria de jogar a segunda em casa. É isso, senhor, agora tem semana que vem, né? O Fluminense pela frente, jogando a segunda em casa. Dá para reverter? Jogar contra o Fluminense sempre é muito difícil, né? Eles têm um grande time, nós também temos um grande time e vamos resolver em casa. Precisamos pelo menos um gol, né? A vitória de um gol, mas vamos preparar para ganhar e quem sabe a gente classificar para ser da Libertadores. Eu tenho esperança, tenho fé, eu acho que vai dar certo. O que o senhor achou do resultado no Rio? Olha, o resultado onde nenhum dos dois clubes praticamente tiveram nenhuma chance, né? O Paulinho teve uma chance, mas uma bola muito difícil, porque ele estava de costa, então não foi assim, uma chance tão claríssima, né? E a única chance verdadeira que o Fluminense teve, eles marcaram, né? Hulk também teve um chute importante, que poderia ter entrado a bola, né? Mas, enfim, né? Perdemos, agora é reverter a situação na Arena MRV no próximo dia 25, quarta-feira. Então estamos preparando para isso. Aí o presidente do Galo, Sérgio Coelho, falando desse sorteio. Primeiro jogo acontecendo em Belo Horizonte, na Arena MRV, e o segundo vai ser em São Januário. Vasco já definiu que joga na sua casa a segunda partida. As datas a CBF ainda vai divulgar. Ela depende dos clubes que estão na Libertadores da América e também na Copa Sul-Americana. Esses clubes vão definir semana que vem as suas classificações. E depois disso, a CBF divulga. As datas básicas são 2 e 17 de outubro. É com você, Cirilo. Obrigado, Wellington Campos, direto da sede da CBF, com a definição deste sorteio. Vejamos, né? A definição oficial, datas e horários certinhos, mas um fato, o Atlético vai decidir esta etapa, valendo vaga e a decisão da Copa do Brasil como visitante. Cláudio Rezende, um abraço, boa noite, Cláudio. Boa noite a você, Cirilo, boa noite a quem nos acompanha aqui no Sextou da Turma do Bate-Bola. Mais uma vez o Galo decide fora na Copa do Brasil, né, Cirilo? Foi assim contra o Sport, na primeira fase desse ano, né, que o Galo participou, foi assim com outras oportunidades, né? Com o CRB, o Galo até decidiu em casa, com o São Paulo também. Mas é a segunda vez nessa edição. O presidente Sérgio Coelho disse ali que na visão dele é melhor decidir em casa, mas é bom lembrarmos, né, que lá na Copa do Brasil 2021, o Atlético nas semifinais decidiu fora com Fortaleza, mas já fez o resultado em casa. E depois na final a mesma coisa, né? Com o Atlético Paranaense, o Galo também já fez 4-0 no jogo de ida. Se você faz bem o jogo de ida, faz o papel, seu dever de casa, vai com a vantagem pro jogo da volta. Então o Galo já sabe, né, que vai decidir fora. E um detalhe, né, Cirilo, se for confirmada essa data do dia 17, é uma quinta-feira, assim como foi o jogo de volta contra o São Paulo. Antes tem data FIFA, para dar tempo dos jogadores, e o Galo tem sempre jogadores convocados, então pro Galo fica de bom tamanho. Porque se for na quinta mesmo, dá tempo da turma voltar. Os jogos das eliminatórias são nas terças, né? Lamentavelmente, mais uma vez, né, Alexandre Simões, uma competição da CBF atrapalhada pelo calendário que ela define no começo do ano. E o Brasil joga na terça-feira, né? Na terça-feira. Destacou pelas eliminatórias. E esse jogo decisivo no Rio de Janeiro é numa quinta. Isso. Tá? Será que eles vão... Não, eles não vão marcar
Há a possibilidade de marcarem esse Flamengo e Corinthians pra quarta-feira? Não, nenhuma. Não é possível, porque os dois times também têm jogadores em... Quando eles já colocam a data base quinta, muito possivelmente eles serão quintos. Deve ser os dois jogos na quinta-feira. Agora, os jogadores do Atlético, né? O Arana, que tem da seleção brasileira, o Brasil joga em casa, né? O jogo é no Mané Garrincha, não é isso, Cláudio? Isso. Então, quer dizer, mais Brasília, fácil. Rio, né? Mais fácil. E mesmo o Alan Franco e o Vargas, acho que são jogos mais próximos. O jogo da volta do Chile é contra a Colômbia, o segundo jogo, digamos assim. O jogo do Equador... Mas é Santiago, não é? Não, Colômbia. O jogo do Equador é fora contra o Uruguai. Isso, mas é Montevideo. Melhor. Que é mais... Que é mais... Paraguai joga em casa, né? Paraguai em casa, e o Paraguai joga em casa. Então, quer dizer, aquele problema lá do Equador, né, que teve com o Alan Franco, embora ele tenha jogado muito bem contra o São Paulo. Mas de toda forma, né, o Cirilo, a expectativa que a gente tem, tá? E mata-mata tudo pode acontecer, mas eu não tiro o favoritismo do Atlético nesse confronto com o Vasco em hipótese alguma. Acho o time do Atlético tecnicamente muito superior ao do Vasco, tá? Então, desses últimos confrontos que o Galo teve de mata-mata aí, botando São Paulo, Fluminense e Vasco na conta, é o adversário tecnicamente mais fraco que o Galo vai enfrentar. Agora, precisa fazer valer essa superioridade dentro de campo, que é mata-mata, é uma competição à parte, tudo pode acontecer e principalmente o aspecto psicológico é muito importante nesses jogos. Quando a gente observa as equipes aí, elencos, digamos assim, Simões, Flamengo e Corinthians se enfrentando, Atlético e Vasco se enfrentando. Elenco por elenco, me parece um favoritismo muito claro de Atlético e Flamengo. Mas quanto ao desempenho, não sei, né? Porque o Flamengo tem passado por apuros aí recentemente, inclusive ontem essa derrota pro Peñarol. O Atlético nas Copas, bom, vamos ver talvez uma característica diferente nesse jogo contra o Vasco da Gama. O Atlético, acredito que vai ter que jogar mais, propor mais o jogo do que teve que propor contra Fluminense e São Paulo, do que imaginaria. Esses dois confrontos, ele começou fora, né? É uma situação diferente agora, ele começa um cenário em casa. diferente. Então, assim, quando você pega elenco por elenco, beleza. Vamos ver o desempenho no campo, né? Se isso vai se justificar, né? Sim, e é interessante isso, né? O momento do Vasco é melhor e o Corinthians está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas nas Copas vai muito bem, né? Agora mesmo foi terça-feira a Fortaleza, fez 2-0 no Fortaleza, no Castelão, e poderia ter sido 4, né? Mas de toda forma, a gente não sabe como esses times vão chegar lá na frente, né? No dia 2 e depois no dia 17. Qual será, por exemplo, a situação do Corinthians nessa briga contra rebaixamento? Do Flamengo, vai estar brigando por título? Vai ter saído na Libertadores? O Tite ainda vai ser o treinador? Tem todos esses pontos, mas de toda forma, o Atlético favorito contra o Vasco e o Flamengo favorito contra o Corinthians. Embora eu veja um favoritismo do Atlético até maior do que o do Flamengo em relação ao Corinthians nesse momento. Boa, Simões. Ô, Cláudio, nós vamos fazer uma pausa rápida, mas na volta nós vamos justificar essa manchete aí, porque ficou para amanhã a definição do time. E já adiantando o que nós vamos falar daqui a pouquinho, a tendência é que seja alternativo, né? Time titular não vai ser, Cirilo, isso a gente pode assegurar. Agora, vai ser mais alternativo, vai ser mais reserva ou mais com presença de mais titulares? É essa situação aí que o Milito ainda está definindo com a comissão técnica e a gente vai explicar os motivos, né? O porquê, Cirilo. Na volta do comitê. Cláudio Rezende, mais desse Galo e o time para domingo às 4 contra o Bragantino, Cláudio. Vamos lá, hoje teve treino pela manhã, Cirilo, e o Milito dividiu o grupo. Uma parte fez trabalho em campo, outra parte na academia, mas não foi assim, titulares na academia e reservas em campo. Ele dividiu o grupo mesmo. E amanhã o treino é à tarde. Aí o treinador define o que ele vai fazer neste fim de semana. Por quê? Time totalmente reserva, o Milito ainda não escalou. Desde quando ele chegou ao Atlético, colocou times mais reservas contra Cuiabá, aqui em Belo Horizonte, nas vésperas do jogo contra o São Lourenço e agora contra o Bahia, né? Na última partida, e o Galo perdeu feio, 3-0, antes de enfrentar o Fluminense. Eu creio que vai ser um time bem alternativo também. Eu creio que vai ser mais nessa linha aí desses jogos. Só que no Atlético também, internamente, há essa discussão. Não se pode ficar perdendo mais jogos e principalmente não pode perder como foi contra o Bahia, né? E agora a turma vai ter que reagir. Eu tava projetando aqui, Cirilo, quais titulares poderiam jogar, né? O goleiro normalmente joga, né? O São Paulo, no último jogo aí contra o Cruzeiro, não colocou nem o Rafael, né? Mas o Everson pode ser que jogue. Ele pode fazer uma defesa, se quiser poupar todo mundo, por exemplo, com o Mariano, Lianco, Igor Rabelo e o Rubens. Meio campo.
Aí eu acho que ele vai ter que usar alguém, possivelmente Fausto Vera, para formar ali uma dupla com o Paulo Vitor. E aí tem o Igor Gomes para armar. Lá na frente, Palácios, Cadu e Daverson. Tendo opções ainda, por exemplo, do Allan Kardec, né? Pro segundo tempo. Vamos ver se ele vai com esse time ou se vai rechear com algum titular pensando nesse jogo. O Hulk jogou contra o Bahia, Cirilo. Será que agora ele pode colocar o Paulinho? Não descartaria essa possibilidade. Coloca um atacante, segura o outro para esse compromisso. Fato é que uma preocupação no Galo é a situação dos dois, né? Tem inclusive uma matéria no site da Itatiaia. O Hulk tem 4 jogos sem marcar gol. Depois da lesão ele não fez ainda. Quando ele voltou, foram 2 jogos contra o São Paulo, Fluminense e Bahia. O Paulinho já tem 6 jogos e não faz gol. O último foi contra o São Lourenço, lá na Argentina, o jogo de ida. São 6 jogos, portanto, dia 13 de agosto. Eles têm cada um 15 gols. Os caras pararam de fazer gol, complica um pouco pro Galo, né, Cirilo? 2 assuntos importantes. Primeiro, esse do ataque, Simões. O Hulk tem jogado bem, né? Esse é um fato. O Hulk tem jogado bem, foi até melhor em campo no jogo contra o São Paulo. Sim, tem jogado bem, botou o Paulinho. Quarta contra o Fluminense, também. Das opções ofensivas do Atlético, o Hulk foi melhor também. Botou o Paulinho na cara do gol 2 vezes no jogo contra o São Paulo. O Hulk tem feito a parte dele. Lá no Maracanã, colocou o Paulinho na cara. Também. Foi um lance, mas também. O Paulinho não estava impedido e optou pela cabeçada tentando surpreender o Fábio, mas era uma boa oportunidade. Boa oportunidade criada também pelo Hulk. O Hulk tem jogado bem, apesar de não ter feito gol nesses últimos jogos, como citado pelo Cláudio. O Paulinho não tem jogado bem. Há fatores que podem justificar, né? Contra o São Paulo ele esteve próximo do Hulk, inclusive nessas jogadas aí de 2 finalizações que ele teve no jogo, que ele poderia ter feito os gols, ele estava perto do Hulk, aquela jogada que o Hulk traz pro lado esquerdo, o Paulinho corta na diagonal pra direita, ele sai, recebe o passe na cara do gol e tem a chance de finalizar. Mas, importante que o Paulinho continue próximo do Hulk, né? Sobretudo semana que vem, no jogo contra o Fluminense, nós estamos falando da principal dupla do futebol brasileiro, os caras têm que conversar durante o jogo, né, Simões? O Cirilo, por tudo que vale o jogo, interessante, né? A situação do Milito não é fácil, né? Porque o Atlético, se ele não ganha uma das 2 Copas, ele vai ter que buscar vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Mas, por outro lado, ele está aí, é um jogo que ele precisa pelo menos vencer por um gol de diferença para poder avançar, nem que seja nos pênaltis, tá? Eu não colocaria ninguém que corre qualquer risco nesse jogo contra o Bragantino. Sabe por quê? Além da questão institucional, né? Que vale você chegar a uma semifinal de Copa Libertadores, e aí vai ser contra um Colo-Colo ou um River Plate, tem outro ponto, né, Cirilo, que a gente não pode esquecer. A cota de participação na semifinal da Libertadores é de quase 12 milhões de reais, né, Cláudio? Sim. Fora a renda do jogo em que você é mandante. Exato. Então, uma semifinal de Libertadores, com o Atlético tendo a Arena MRV, que é a parte comercial toda dele, não vale menos de 15 milhões de reais. É dinheiro demais em jogo na quarta-feira contra o Fluminense. Então, eu pouparia todo mundo que tivesse o mínimo risco. Até porque essa questão de risco é difícil de você classificar. O jogador pode machucar em treino? Pode. Mas a intensidade de jogo é diferente. E o Galo vem assim, contra o São Paulo, perdeu o Otávio. Contra o Bahia, perdeu o Saravia. Quando a maré vira dessa forma, eu acho que o melhor é dar uma preservada. Eu acho que se tiver risco também não coloco pra jogar, mas eu não tiro todo mundo do time, não. Sou contra botar 11 reservas. Não sou muito favorável a mexer no time por completo, não. Mas é um cenário. Vamos ver como vai ser desenhado esse fim de semana aí com Atlético e Bragantino. Cláudio, você volta ao longo da programação com mais do Galo. Sim, o Alisson foi liberado. Opa. Não, liberado não, ele foi liberado para transição, não deve ser disponível, ficar disponível. Você falou ontem que estava possível de acontecer para quarta-feira que vem, né? Eu tô pensando ele para quarta mesmo, inclusive tá lá, o DM do Atlético, né? Tá na nossa live, o atacante Alisson iniciou nessa sexta-feira a transição para preparação física. Então ele faz aí no fim de semana a transição e fica disponível para semana que vem o atacante Alisson, o único que vai sair do departamento médico. Os demais seguem lá, Saravia, Otávio, o Zarate e o Vargas, né? O Vargas se casou hoje, viu, Cirilo? Opa. Casou hoje na hora do almoço, também tá no site da Itatiaia, da fisioterapia ao altar, porque ele fez fisioterapia cedo, tá tratando aí da lesão na panturrilha. O Vargas se casou com a mineira, né? A Juliana Peixoto, estudante de medicina, então todas as bênçãos aí para o casal, felicidades então ao Eduardo Vargas, que mudou de time para os casados nesse fim de semana. Seja bem-vindo ao time dos casados, Eduardo Vargas, e que tenha um casamento feliz, que Deus abençoe aí o Vargas e a esposa. Olha só.